Signo de Touro, vamos fazer uma tiragem para agosto de 2026. Se conecte com a leitura, caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a tiragem de vocês. A leitura se divide em 5 partes: a energia geral, trabalho, dinheiro, amor e, por último, o conselho, tá bom? Vamos começar com a energia geral para o signo de Touro. Signo de Touro, o imperador, o julgamento, o louco. Esse mês você vai sentir que você precisa se posicionar cada vez mais. E quando a gente diz se posicionar, não é ser uma pessoa indiferente. A indiferença é ótimo a gente aplicar para coisas e pessoas que nos atacam ou nos diminuem em lugares da nossa vida onde essas pessoas nem deveriam estar. Porque você é autônomo, você é autônoma da própria vida, você vive a sua vida, não o outro. O imperador ele não vive a vida do outro. Ele pode ajudar, ele pode auxiliar, ele pode dar um norte, mas ele está comandando. Então você tem que equilibrar o seu julgamento, se organizar. Então, para perceber o que no último mês fez você perder um pouco dessa agência, desse poder de ação. Porque o imperador, ele governa um país, ele governa uma cidade, o imperador é a imperatriz. E quando a gente está falando de cidade e de vida, é uma analogia para a sua vida, para os campos que você está vivendo na sua vida, o amor, o trabalho, a família, os amigos. Então, o que no último mês causou uma desorganização? Para e pensa, para que nesse mês você consiga se posicionar da melhor maneira possível, com um plano, com uma estratégia para um novo início, o louco. Porque alguma coisa você quer começar, alguma coisa você quer continuar, dar início àquilo que você deu início no mês passado, você quer continuar a fazer. Mas às vezes tem muito ruído. Às vezes pode ser no amor, às vezes pode ser com a família, com os amigos, no trabalho. Então, para cada um do signo de Touro, é muito particular onde isso está acontecendo. Então, como energia geral, pede para que você se posicione. Mas não se posicione de uma forma tão emocional, porque o imperador, ele age sim na emoção, né? É um arquétipo de fogo, o imperador. Ele precisa dessa ação, desse sentimento de querer ir fazer, mas precisa de um plano, né? O julgamento, o imperador e o julgamento, você precisa de um plano, você precisa de uma estratégia. Às vezes a gente não vai encontrar a resposta certa, mas tem a resposta que cabe para aquele momento. No seu trabalho, você pede um aumento, você pede um cargo diferente, uma troca de filial. E às vezes a resposta que te deram não é uma resposta satisfatória, mas é uma resposta que condiz com o que está passando no aqui e agora. Então encontre uma resposta para esse problema, para essa pessoa, essa situação que está impedindo de você seguir aquilo que você quer. E vem exatamente isso, a justiça e o eremita. A justiça, ela pede exatamente esse equilíbrio de emoção, a razão e a emoção. Quando você consegue ficar no meio disso tudo, dos seus sentimentos e dos sentimentos do outro, dessa situação, você segue o seu caminho. Mais uma carta falando para você seguir aquilo que é seu, aquilo que você sente emocionalmente que é importante para você. Ah, mas eu estou passando dificuldade com o trabalho, é com a família. Tudo isso move a nossa emoção. Tudo que a gente faz é principalmente pela nossa emoção. A gente pensa primeiro, a gente sente primeiro para depois falar, né? A gente não diz que está com raiva para depois pensar se está com raiva e depois sentir. É o contrário. A gente pensa que está com raiva, a gente sente a raiva e depois a gente fala. É a mesma coisa para os outros sentimentos e os outros posicionamentos que a gente precisa ter no nosso dia a dia, não é mesmo, signo de Touro? Olha, muito bom, né? Tá trazendo o poder para suas mãos. Maravilhoso, maravilhosa. Vamos ver o trabalho. Trabalho para os signos de Touro. Touro, agosto de 2026. Touro, agosto de 2026. O Enamorados, o Eremita, a Morte, o Carro, a Torre e a Sacerdotisa. Para quem está procurando uma nova vaga de emprego, está procurando um trabalho, o Enamorados, o Eremita e a Morte. Sim, você vai ter mais de uma opção de escolha, mas escolha aquilo que está mais alinhado com você. Claro, cada pessoa que está procurando emprego nesse mês de agosto está em um momento muito particular da vida. Tem gente que não pode esperar uma semana, tem gente que não pode esperar um mês. Então, para quem pode esperar, para quem pode analisar as propostas, olhe aquilo que faz mais sentido para você.
Às vezes compensa ganhar eu sei, valores é muito particular, para uns é muito, para outros é pouco, mas ganhar R$300 a mais no salário para você ter que gastar mais 3, 4 horas de busão, compensa? Então você tem que ver aquilo que faz sentido para sua realidade. Tem para pessoas que podem escolher, não faz sentido para mim, vou procurar uma coisa mais perto de casa, dá para esperar. E tem gente que não pode esperar, então analise da melhor forma possível para você escolher a melhor oportunidade. E exatamente, você fazendo essa poda, porque a morte ela tem uma foice na mão. É uma poda. E quem vai podar é você. A morte, ela não fala de morte morrida. Ela fala de finalização. E a finalização de uma ideia, de uma escolha, te ajuda a ter uma ação rápida. A carta do carro. Você fazendo esse passo a passo de olhar para as escolhas que você tem, para as possibilidades que você tem e ver aquilo que faz sentido com você, com o seu caminho, com aquilo que você já trabalhou, trabalha, que você é bom, a resposta vem cada vez mais rápido, porque você para de ir em coisas incertas. E é claro, é maravilhoso. Você fazendo esse passo a passo, você consegue a melhor vaga possível. Mas se você não fizer esse passo a passo, você entra assim em um emprego, mas você vai ficar sempre naquela dualidade. O que você sente e o que você vive. Você vai ficar pairando na sua cabeça, nossa, finalmente consegui um emprego, mas. E é normal. Até quando a gente está no emprego confortável, no emprego dos sonhos, no emprego que é bom, nem sempre acontece, mas quando acontece é maravilhoso. A gente fica nisso, mas poderia ser melhor, mas poderia ter isso. E é normal do ser humano fazer isso, ver a dualidade das coisas. E você vai sentir isso muito pesar na sua cabeça. Então, olha as suas escolhas para iniciar esse novo trabalho que você está buscando, para que você não tenha essa quebra de expectativa. Porque quando você entra num lugar, numa relação, num trabalho, em qualquer coisa, sem entender de verdade quem são as pessoas e as situações, você cria uma torre, um pedestal, um lugar alto demais de expectativas, porque você está precisando de algo daquilo, e às vezes aquilo pode cair por terra. Porque você foi construindo suas certezas, as suas expectativas num lugar que não era tão firme, tão sólido. Tá bom, signo de Touro? E para quem está trabalhando, e para quem tem negócio próprio, é exatamente isso. Para quem trabalha para terceiros e tem negócio próprio, vocês vão ter mais de uma opção para seguir o seu caminho profissional. Para quem já está trabalhando, você pode ter a opção de uma promoção, de ir para um cargo diferente. Você pode ir para outra empresa também, mas sempre buscando aquilo que alinha com você, para aquilo que serve para o seu caminho, para a sua história. E para quem tem um negócio próprio, é a mesma coisa. Às vezes parece novas formas de investir naquilo que você tem. Às vezes você tem uma loja de roupa fitness, agora você vende roupa fitness e roupa íntima, que vão aumentando as possibilidades, mas pense aquilo que faz sentido, né? Não faz sentido eu ter uma loja de roupa e colocar um bistrô de coxinha. Pode até vender, mas é uma coisa sem nexo, né? Enfim, e você podando, né, as suas escolhas, você vai perceber que vai ter mais fluxo. Então, você sabendo aonde você pode ir no seu trabalho, você sabendo o que você pode fazer e investir no seu negócio, tira aquelas incertezas. Mas se eu construir alguma coisa aqui e ela desabar abaixo? Ela só vai desabar, só vai dar errado, só vai dar ruim, se você não se questionar. Se você não questionar a situação, não questionar o trabalho que você está, a equipe que você está, não questionar o seu negócio, não questionar o que está acontecendo de bom e de ruim, os erros e os acertos. Então é um mês muito bom, porque ele não está falando de uma coisa que vem de fora, que vai desestabilizar. Ele fala exatamente desse costume que a gente acabou adquirindo com esses passar dos anos, por causa da tecnologia, de ir no automático. Né? A gente já fazia isso antigamente, hoje é pior ainda, porque temos muitas distrações, muitas facilidades, e a gente vai no automático. Então, olhe com calma para o seu trabalho, para quem está trabalhando, para quem tem um negócio próprio e para quem está procurando um trabalho. Analise, escolha e se alinhe principalmente com você. Só você vive sua vida. Claro que a gente tem que lidar com as pessoas, tanto para quem tem um trabalho ou para quem tem um negócio, né? Pessoas são o tesouro do mundo, né? Sem pessoas, não tem cliente. Sem clientes, não tem consumo e vice-versa. Enfim. Vamos lá, Touro. E o dinheiro para o signo de Touro? Signo de Touro, dinheiro para o signo de Touro. Vamos lá.
o diabo, o mundo, a sacerdotisa, o pendurado, o carro e a força. Olha, para quem está no momento positivo, não está faltando dinheiro, as coisas foram boas no último mês, fala exatamente dessa vontade de movimentar esse dinheiro. Então você vai estar querendo gastar um pouco mais, você vai estar querendo investir esse dinheiro, você quer que esse dinheiro passe por todas as áreas da sua vida. Então você precisa dar uma olhada naquilo que realmente você pode e naquilo que realmente você quer investir, naquilo que você pode fazer. Quando a gente diz investir, não independe valores. Qualquer coisa que você faz para si, para o outro, é um investimento. Independente o tamanho daquilo, do montante de dinheiro. E isso é muito importante, que você tenha essa vontade de investir, de fazer coisas novas, até mesmo para o lazer. O lazer também é importante, a gente não é só uma máquina. E você vai conseguir tirar essas travas, esses impedimentos chatos, porque mesmo quando a gente tem dinheiro, mesmo quando a gente tem recurso, a gente fica limitado. E é claro, a limitação de um não é a limitação de outro, porque tem essa questão de quantias, valores e como esse dinheiro é gasto. Então, se questionar vai te ajudar a sair desse lugar de, poxa, tá bom, mas eu queria fazer isso. Tá bom, não tô passando necessidade, mas eu queria mais. E é normal querer mais. E quando você tira essas dúvidas, você começa a ter movimento. E rápido. Então, é ótimo. Ótimo, porque isso, o que vai te ajudar a gerenciar esse dinheiro, esse recurso, porque às vezes você pode não trabalhar, mas você ganha dinheiro de uma forma indireta. Pode ser um auxílio, pode ser uma pensão, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, enfim, alguém que traz renda. A gente sempre está passando por essa energia do dinheiro. Então ter essa resiliência te ajuda a não ter surpresas. Né? A força tem um leão do lado dela, independente se você é homem ou mulher. O leão, ele representa algum empecilho, algum pensamento, uma insegurança, uma pessoa, uma situação, e para cada um do signo de touro, isso vai ser de uma maneira muito particular. Então olhe para sua vida financeira e julgue de uma maneira honesta, né? Não tem como eu julgar a vida financeira do outro e agir como aquela vida financeira do outro fosse minha. Não faz muito sentido, né? E para quem está passando um momento um pouco difícil na grana, pede exatamente isso. Quando você consegue conter um sentimento, uma situação ou alguém, porque às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente já não está num momento tão bom e vem terceiros ajudar a piorar. Né? Às vezes é um familiar que pede um dinheiro emprestado, às vezes são aqueles empecilhos que acontecem, alguém ficou doente, e isso vai melhorar quando você olhar para o seu mundo e entender o que está minando o seu dinheiro. Porque o fogo, ele constrói, mas ele também destrói. Então é desde as pequenas coisas, que são os nossos desejos. A gente é movido pelo desejo, a gente é movido pelas nossas emoções. Então é aquela marmita que você pede 2 vezes na semana, que não faz sentido, porque você já fez a marmita todinha da semana, né? Já fez a comida da semana, já deixou congelada, pá. Faz sentido? Não faz. Às vezes é aquele stream que você já tá usando, pagando 3 meses, mas ou um. Às vezes é um mau hábito que fulano tem. Ah, mas você sempre pagou tal coisa pra mim, mas você sempre fez isso. Porque tem isso. Às vezes nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos vão induzindo a gente a gastar. E aí acaba tendo essa dificuldade financeira. Não é uma falta, não é uma escassez, mas fica tipo, pô, tá difícil. Então olhe pro seu mundo e como o seu dinheiro está sendo gasto, né? Como que esse dinheiro está sendo queimado. E é exatamente isso. Quando você questiona, olha para dentro, para as suas emoções e para o que está acontecendo no aqui e agora, você sai desse ciclo de, nossa, tá travado, tá muita dívida, o dinheiro tá difícil, e isso acontece de uma maneira muito rápida quando você cria essa resiliência mental de questionar e principalmente de agir. A gente age primeiro na nossa cabeça para depois agir no mundo. Então quando você identifica qual é o leão da sala, putz, o que está me fazendo gastar R$ 500 a mais no mês é o iFood. Às vezes o que está me fazendo gastar R$ 500 a mais é todo o rolê no final de semana. Putz, às vezes o que está me fazendo gastar é pagar o tratamento da minha mãe, sendo que minha mãe ganha 3 mil de pensão, meu pai ainda trabalha e tem aposentadoria. E eu ganhando menos do que eles. Tá certo isso?
Enfim, para cada signo de terra vai ser muito particular, né, Touro? Touro é terra, né? Então, dê uma olhada para sua vida financeira e encontre esse ponto, essa pessoa, esse sentimento, essa circunstância que está, né, minando o seu dinheiro. Mas falta de dinheiro não tem. Não tem. Então é mais saber gerenciar, independente o quanto você ganha. E o amor? Vamos ver o amor para o signo de Touro. Vamos para os solteiros e solteiras, agosto de 2026. Vamos lá? O mundo, o diabo, a sacerdotisa, a temperança, o louco e a roda da fortuna. Olha, vocês estão abertos sim a conhecer pessoas, mas é naquele sentido mais rápido, né? É um encontro, é um beijinho, é um toque. Vocês estão olhando para o mundo de uma forma muito ampla, e não só para os relacionamentos, para tudo. Mas só que o amor não é um grande foco. Você está aberto sim a conhecer pessoas, mas é uma coisa mais física, é uma coisa mais momentânea, e tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tem esse direito, até porque se envolver romanticamente de você demanda muito tempo, né? Você precisa de espaço, você precisa de constância, você precisa questionar o que você está sentindo e o que você quer. Isso demora tempo. E também construir essa confiança. Você não confia muito fácil nas pessoas, né? Todo é um signo um pouco desconfiado. E é isso. As pessoas chegam, você conversa, você flerta, mas você sempre vai ter aquele sentimento de não sei se fico, não sei se continuo, aquela inconstância, sabe? Da mesma forma que tá bom, tá ruim, mas eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida e, né? Você inicia um novo caminho de conversar com pessoas, às vezes ir para um próximo passo, né? Só ficar com um ficante premium, ou ir para um namoro, mas você vai ficar naquela coisa, vou ou não vou, vou ou não vou, começo ou não começo, começo ou não começo. E tá tudo bem, né? Só você sabe como você se relaciona amorosamente e o que você precisa para se sentir seguro e segura em uma relação, não é mesmo? Bem, e o amor para os casais, vamos lá? Amor para os casais. O mundo, o diabo, a sacerdotisa, a temperança, o louco, a roda da fortuna. Para os casais, para quem está vivendo um mês de agosto mais equilibrado, mais tranquilo, fala que vocês estão identificando os pequenos problemas, tanto os problemas como o desejo, porque tudo tem a sua dualidade. Quando a gente tem o desejo de algo, tem logo em seguida o que você consegue fazer e os empecilhos. Então você vai estar olhando as pequenas coisas que, né, mesmo que são chatas, vocês têm o desejo de transformar. A mesma coisa, os desejos. Tem o desejo de fazer coisas diferentes na relação, tem o desejo de ir para um passo a mais, morar com você, vocês vão explorar o mundo de vocês. Vocês vão explorar o mundo do casal. Porque a gente precisa lembrar que tem o seu mundo, o mundo dele, o mundo dela, e o mundo de vocês se encontram formando um novo. E precisa desse fogo de construção, né? O fogo ele tanto constrói como destrói. Então perceber o desejo que vocês têm, do que vocês querem fazer e estão propostos a fazer para esse mundo que é o relacionamento de vocês, que se encontram, dá certo, tem que vir de algum lugar, né? E tem que se vir de vocês. A sacerdotisa e a temperança falam que vocês vão questionar sim a relação de vocês, como as coisas estão acontecendo, mas devagar, porque vocês estão bem. Não precisa correr, não é um desespero. E é exatamente isso, por questionar todas as coisas, que até um relacionamento saudável, um relacionamento bom, vão ter inconstâncias, né? A roda da fortuna e o louco. Então você questionando as inconstâncias, as coisas que vão, as coisas que voltam, as coisinhas chatas, você começa um novo caminho emocional com essa pessoa. Porque mesmo quando a gente já está num relacionamento amoroso, seja namoro, casamento, ficante prêmio, enfim, independente do nome da relação, quando você está em um casal, tem essa expectativa de início. E toda vez que você passa de uma fase, se reinicia. É um novo ciclo. E às vezes é tão sutil que a gente não percebe. E às vezes é muito brusco. E a gente percebe, né? Quando tem briga, quando tem alguma discordância. Mas tem às vezes vocês estão tão bem alinhados, já é normal, né? Para vocês olharem para as circunstâncias do relacionamento e resolver, que vocês não sofrem com isso. Vocês não sofrem, né? Vocês resolvem, né? Isso é maravilhoso. Muito bom pros solteiros, viu?
Solteiros não, os casais, que isso? Ainda tô pensando nos solteiros, viu? Hein? Bem, e para quem tá em uma situação um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, algo ou alguém está abalando o relacionamento de vocês. A carta do diabo fala desse ponto de desejo, esse ponto do onde o fogo ele tanto constrói como destrói. E às vezes pode ser uma situação entre vocês do casal como um terceiro. Quando a gente fala de um terceiro, nem sempre é uma questão amorosa, uma questão romântica. Às vezes é um familiar chato que sempre fica no ouvido da sua esposa, fica no ouvido do seu marido, às vezes é um colega de serviço, às vezes é um irmão, enfim. Pode ser que seja alguma questão amorosa, sim, mas a gente precisa entender quem é o nosso parceiro, quem é a nossa parceira e qual é o nosso relacionamento. Às vezes, o empecilho é as coisas que estão acontecendo no dia a dia em casa. É o lixo que ele esquece de jogar para fora, é a carne que ele esquece de tirar para congelar, é a toalha que ele deixa jogada. Às vezes é a falta de cuidado dela com as coisas da casa, ou uma certa reatividade ao falar com você. E para cada relacionamento, esse diabo vai ser alguma coisa. Como também como uma questão terceira de fora, nem sempre vai ser uma questão romântica. Às vezes é um familiar. Isso acontece muito, né? A família botar o dedão na relação dos outros. Então, esse mês vocês vão estar sentindo isso, né? Do mês passado para cá, que tem uma situação chata. Tem uma situação chata e que vocês já estão, né? Já há um tempo sentindo, pensando como resolver isso. E pede para que vocês sejam honestos, né? Não fique só pensando. Após pensar em identificar, acho que é tal familiar dele que fica no ouvido dele. Acho que eu tô tão nervosa, tão nervoso porque eu já conversei com ele, eu já conversei com ela sobre essa questão de não fazer isso em casa e ele fez. Então o diabo ele vai representar algo ou alguém. Uma situação, um sentimento, uma pessoa que está mexendo no mundo de vocês, mexendo na relação de vocês. E exatamente, quando vocês questionam juntos as instabilidades e o porquê vocês estão vivendo essas instabilidades no relacionamento de vocês, vocês começam um novo caminho. Vocês começam um caminho de... Como posso dizer? É um caminho novo. Mesmo com as coisas ruins que aconteceram, as coisas difíceis, vocês continuam a criar um novo caminho. E ele é incerto, o louco, né? Ele é jovem, ele é imaturo. Então, mesmo depois de entender aquilo que estava afligindo o caminho amoroso de vocês, vocês vão ter que criar esse novo lugar de acolhimento, que é o relacionamento de vocês. E cada casal vai fazer isso de uma maneira muito particular, não é mesmo? E o conselho para o signo de Gêmeos? E o conselho para o signo de Touro? Vamos lá? Qual é o signo? Vamos lá? E o conselho para o signo de Touro? Touro, agosto de 2026. Conselho, vamos lá? O Imperador, o Carro, a Força, a Lua, a Roda da Fortuna e o Diabo. Olha, veio cartas muito parecidas com a energia geral de vocês. O Imperador, o Carro e a Força. Pede exatamente para que você se posicione de uma maneira o mais rápido possível e resiliente sobre algo ou alguém na sua vida. Porque às vezes a gente está tão acostumado a ter suporte, a ter ajuda, e é normal. Até a pessoa mais forte do mundo precisa de ajuda. Mas você nunca pode sair do trono. É você o imperador, a imperatriz da sua vida. É você que dá a última palavra. É você quem vai ditar o ritmo. E se você não fizer isso rápido, o leão engole você, né? Independente de sexualidade, a donzela está segurando o leão. Então o leão pode ser uma circunstância no trabalho, pode ser uma circunstância no amor, na família, com os amigos, que às vezes são coisas pequenas, entre aspas, né? O leão não é pequeno, mas às vezes são coisas que a gente não dá atenção, que a gente vai alimentando, quando a gente vai ver, dá aquele bote. E se você não perceber isso rápido, isso vai mexer muito com o seu emocional, vai trazer situações de instabilidade. Mexe com suas ilusões, porque mesmo que... Eu sei que a gente dá muito foco para a vida amorosa. Todo mundo, né, quer um amorzinho, quer ter essa coisa gostosa. É a relação mais íntima que a gente tem, né? Mas, quando a gente fala de emoção,
emoção vai para os outros lugares. A gente sente emoção todos os dias e com todas as coisas. A gente se sente emocionado ao ouvir uma música, a gente se sente emocionado quando alguém reconhece o nosso trabalho no trabalho, quando alguém não reconhece, quando algum familiar é duro ou, sabe, descuidado com as palavras que falam com você. Então você sente isso. E se você não identificar essa pessoa, essa situação, vai continuar nessa estabilidade. Você se sentir emocionado, emocionada, triste com a situação e você ficar com raiva. Raiva, tristeza. E a única pessoa que pode dar o veredito final é você. Você é o imperador, você é a imperatriz da sua vida. Então, mesmo que você busque ajuda, busque respostas de algum lugar, em alguém, em amigos, em família, enfim. É você que vai ter que dar o veredito. Você sabe quem é. Ou melhor, se você não sabe quem é, você sabe o que você está sentindo. E se você sabe o que você está sentindo, só você tá na sua vida, no seu corpo, no seu dia a dia, para fazer essa pesquisa. É no trabalho? Não, no trabalho não é, porque o trabalho é legal. Tem suas dificuldades, mas é legal. É a família? São pessoas difíceis, mas não estão me fazendo sentir essa dor, esse desconforto. Talvez seja no meu relacionamento, né? Poxa, a pessoa não muda uma questão X, Y, Z. Então, passem esse pente fino, tá bom, signo de touro? Mas em si, é um mês bem equilibrado. Ele joga muito a bola, né, para a mão de vocês. A questão é vocês que resolvem, né? Por mais que vocês possam buscar apoio, possam buscar artifícios, é com vocês, tá bom, signo de touro? Bem, essa foi a leitura do mês de agosto de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, siga o canal, tem vídeo para vocês todo o mês aqui, tá bom? Bem, essa foi a leitura de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.